Bem-vindos, crentes e descrentes do nosso canal, mais um vídeo da série Batismo com o Espírito Santo, Mitos e Verdades. No último vídeo nós falamos um pouco sobre quais eram os objetivos da descida do Espírito Santo lá em Atos 2. Falamos ainda em vídeos anteriores sobre as línguas, quais eram as línguas que ocorreram, que desceram sobre aqueles discípulos, se eram línguas que ninguém entendia ou se eram idiomas que aqueles que falavam aquele idioma entendiam. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o discurso do apóstolo Pedro, esse discurso que está embasado no livro do profeta Joel. E dentro desse vídeo, o tema que nós temos para o vídeo de hoje é o tema Isso Não É Avivamento. Já de início, eu queria que vocês acompanhassem comigo. Quem não tiver uma Bíblia, vai aparecer o texto bíblico para vocês aí na tela. Lá no livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 14, está escrito assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E esse aqui é o ponto principal do nosso vídeo de hoje. Pedro, quando se levanta juntamente com os 11, Pedro como líder, o discípulo ali principal, vamos dizer assim, à frente daqueles irmãos, daqueles discípulos, daqueles apóstolos de Cristo, ele vai explicar o que tinha acontecido nos versículos anteriores de Atos 2. Ele vai falar sobre o que foi aquela descida do Espírito Santo, por que o Espírito Santo desceu, sempre apontando para a figura de Cristo. E esse último versículo que eu li, que é o versículo importante aqui para o nosso vídeo, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E por isso eu queria que vocês me acompanhassem lá no livro do profeta Joel, livro do profeta Joel, lá no Antigo Testamento. Esse livro é conhecido como o conjunto dos livros dos apóstolos, dos profetas menores, e nós vamos ler também o capítulo 2, porém a partir do versículo 13. Capítulo 2, versículo 13. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quando o apóstolo Pedro fala que o que estava acontecendo, o que tinha acontecido ali, ainda estava acontecendo, era o que o profeta Joel tinha predito lá em sua profecia, o que ele quer dizer? Que esses textos, não somente, muitas pessoas falam assim, é do versículo 28 ao versículo 32 que o apóstolo Pedro está se referindo. Literalmente isso é verdade, o apóstolo Pedro está se referindo de forma literal dos versículos 28 ao versículo 32 do capítulo 2 do profeta Joel. Mas o livro do profeta Joel possui 3 capítulos. Se você pegar a sua Bíblia e observar e fazer uma leitura desses 3 capítulos, não é muito longo, é um livro até pequeno, então você consegue fazer uma leitura em poucos minutos, uma leitura atenta, fazendo anotações. Você não vai gastar mais do que 1 hora fazendo essa leitura, um pouco de tempo menos do que isso, ou dependendo da sua forma de leitura e interpretação, um pouco de tempo mais. Qual é o pano de fundo de tudo que o profeta Joel ele está falando? O tema central do livro do profeta Joel é o dia do Senhor. A palavra dia do Senhor ela aparece no Antigo Testamento cerca de 16 vezes, mas só no livro do profeta Joel ela aparece 5 vezes. Isso é para você ver o quanto que o dia do Senhor é o tema base, é o tema central desse livro. E o primeiro, ou o maior avivamento que ocorre, que é registrado lá em Atos 2, ele tem como profecia esse texto do profeta Joel. O verdadeiro avivamento, a gente escuta muito falar sobre avivamento hoje nas igrejas, principalmente igrejas pentecostais, igrejas carismáticas, igrejas denominacionais que sejam mais, como alguns teólogos dizem, avivalistas, que creem muito em dons, em profecias. Mas o verdadeiro avivamento, ele tem como pano de fundo o livro do profeta Joel. E quando que o profeta Joel ele recebe essa profecia? Aí tem um contexto por trás do livro do profeta Joel. Primeiro, ocorreu uma grande praga de gafanhotos. O povo de Israel estava vivenciando uma grande praga de gafanhotos. Essa grande praga de gafanhotos, ela vem seguida da profecia sobre o dia do Senhor. E essa profecia sobre o dia do Senhor, ela chama o povo para o arrependimento. O trecho que eu li, que eu vou colocar de novo para vocês aí na tela, que diz assim: e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus,
porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Por que que é dito? Por que que o profeta Joel ele fala sobre isso? Porque um dos motivos de tudo que o povo estava vivendo, o povo estava passando, o sofrimento, a falta de alimentos, porque o povo de Israel vivia de forma maciça pela agricultura. Então vinham ali os gafanhotos, e aqueles gafanhotos comiam as suas plantações. Alguns até interpretam esses gafanhotos como demônios, mas ali é gafanhoto literalmente mesmo. Nós não sabemos se a forma como é referido a esses gafanhotos, como cortador, como migrador, como destruidor, como devorador, se referem a fases da vida do gafanhoto ou simplesmente a ações que esse gafanhoto estava causando. Mas uma coisa é fato, ali são gafanhotos mesmo. Por quê? Quando nós lemos o texto, o contexto, nós vamos observar que está falando sobre gafanhotos que destruíam a plantação. Um destruía uma parte, vinha o outro, destruía a outra, vinha o outro, destruía a outra, até não sobrar nada da plantação. Então esse é o contexto do livro do profeta Joel. Esse é o contexto da profecia que se cumpre de acordo com o apóstolo Pedro, lá no capítulo 2 do livro de Atos. E o que é que tem de mais importante para a gente? Por que eu coloquei o tema desse vídeo como isso não é avivamento? O que as igrejas vivenciam e vivenciaram, principalmente desde 1903, assim, entre 1903 e 1906, com a famosa Rua Azusa. Nós vamos ter um vídeo para falar exclusivamente da Rua Azusa e do surgimento dos pentecostais, que é muito importante para contextualizar o movimento hoje moderno sobre a descida do Espírito Santo. O que hoje se tem como avivamento é muito diferente do que se tinha naquela época. Hoje se preocupa muito com gritos, se preocupa muito com manifestações, às vezes até carismáticas, as pessoas rindo ali, unção do riso, a unção da lagartixa, o camarada começa a subir pela parede, a unção, alguns até brincam, do helicóptero, a pessoa sai rodando ali dentro da igreja. Isso pode ou isso não pode ser manifestação genuína do Espírito Santo. Porém, quando nós olhamos para o que o apóstolo Pedro disse, que o que aconteceu é cumprimento da profecia do profeta Joel, nós vamos ver que não tem muito a ver. Por quê? Dentro do livro do profeta Joel há um chamado para o arrependimento. Esse texto que eu li, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. As pessoas hoje estão mais preocupadas com a ação emotiva. O exemplo, elas fazem jejuns longos para falar assim, nossa, agora eu estou santificado, agora eu estou em condições do Espírito Santo descer sobre mim. E ela nem sabe o objetivo real do jejum. A maioria das vezes na Bíblia, o jejum é uma contrição coletiva, até a caso de jejuns individuais. Mas a maioria das vezes é uma contrição coletiva por algo que aconteceu ou se preparando para algo grande que vai acontecer. Elas começam a fazer orações repetidas, repetindo a mesma palavra várias vezes. Nós não vamos ver isso nem lá em Atos 2 e tampouco como orientação aqui no livro do profeta Joel. Mas o que tem de principal na profecia do profeta Joel é um chamado para o arrependimento. Então, descida ou avivamento, descida do Espírito Santo ou avivamento sem arrependimento não tem nada a ver com avivamento. Isso não é avivamento. Eu quero ler a continuidade para a gente fechar. O versículo 14 diz assim, vou colocar na tela também para vocês. Quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum. Proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai os filhinhos e os que mamam, sai o novo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo, ou do seu aposento, como algumas versões bíblicas colocam. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus. Eu vou repetir de novo o versículo 16, e em cima desse versículo 16 nós vamos fechar esse nosso vídeo de hoje. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. O mais importante nesses versos que eu li, começa pelos ministros. Os ministros é que devem congregar e chamar o povo, trazê-los para serem santificados, trazer a um jejum essas pessoas e ajuntar o povo. Por que eles vão juntar o povo? Aí o versículo 17 vai responder.
para chorar. Esses ministros do Senhor são os primeiros que devem se arrepender. E o que a gente vê em muitas igrejas hoje, quando se fala de avivamento, são pessoas como se fossem ali super-heróis. Esses super-heróis dizem que vão soprar o Espírito Santo sobre aquelas pessoas, que vão determinar que o Espírito Santo vai descer sobre aquelas pessoas, que é para aquelas pessoas virem que através do culto que elas vão conduzir, vai acontecer um grande avivamento. Mas o que nós vemos aqui é que avivamento começa com arrependimento. Avivamento começa com o reconhecimento de uma dependência única e exclusiva de Deus e uma ciência de que quem faz esse movimento, essa transformação, de que quem traz essa descida é o próprio Deus, e não ministro, e não sacerdote, e não papa, e não pastor, e não padre, e não líder religioso que esteja conduzindo uma determinada reunião. Rasguem os vossos corações e não as vossas vestes. Sem arrependimento, o que aconteceu lá em Atos 2, a descida, o derramamento do Espírito Santo não vai acontecer. Então não se iluda quando grandes movimentos marcam datas para a descida do Espírito Santo, marcam datas para avivamento, a festa do avivamento, porque o avivamento, antes de tudo, ele começa com arrependimento. E ele parte dos ministros que conduzem, da liderança religiosa que conduz, mas eles agem dentro do povo. Observem que chama desde os filhinhos, desde aqueles que mamam, até a noiva, até o noivo, todos fazem parte quando se juntam, quando congregam e quando têm um coração rasgado, um coração arrependido do mal, do pecado que fazem. No próximo vídeo nós vamos estudar um pouco a carta de Paulo aos Coríntios e vamos falar sobre os dons do Espírito Santo. Aguardo vocês.